Senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos em mais uma live aqui conosco nesse projeto super bacana que é o projeto da editora, né? Estudando com o autor. É uma ideia realmente que eu curti desde do primeiro momento e estou adorando participar dessa experiência de você apresentar o seu livro, né? Essa ideia, deu uma pausinha aqui, mas eu adorei a ideia da editora, achei uma coisa sensacional de você apresentar, né, o livro a partir da perspectiva do autor. Então, assim, para mim tem sido uma experiência bem bacana, porque de certa forma você vai mostrando para quem lê a sua obra o que estava passando na sua cabeça, os detalhes que você quis chamar a atenção no livro, e sem dúvida nenhuma fiquei um entusiasta dessas lives da editora Juspódio. As lives, elas ficam disponíveis, eu vi uma pergunta aí, por 24 horas e posteriormente elas estão sendo disponibilizadas no YouTube da editora Juspódio. Então a editora depois vem captando essas lives e colocando lá no YouTube dela. Então, assim, quem perdeu as primeiras lives pode muito bem acompanhá-las no perfil da editora. Aqui no Instagram fica por 24 horas disponível. Eu vou fazer aquele mesmo esquema da última vez. Vou desabilitar em breve os comentários para que a dinâmica fique mais rápida. Mas lembrando para quem está vendo aqui pela primeira vez que quando termina essa live, aí o livro, hoje é o dia do livro, né? Então todos os livros da editora Juspódio estão em promoção, mas você vai ter uma opção ainda maior, que é quando termina a live, o livro fica com a promoção de quase 45%. O livro fica de 179, 180 reais, fica por 114, se não me engano. E agora essa promoção só dura 1 hora. Então você vai ter que ter muita atenção, porque ela só dura 1 hora. Então, quando terminar essa live de 10 horas da manhã, você vai ter de 10 às 11 da manhã para fazer a compra. E aí o cupom que fica disponível é o cupom Mozart 2020, Mozart, né? Mozart 2020. Então fica aí essa dica para quando terminar a live você fazer essa compra, né? Mas lembre que só dura 1 hora. Realmente queria que fosse o dia todo, né? Depois da live, mas não, a regra da editora só fica disponível por 1 hora, ok? Vamos começar. Eu vou desabilitar aqui os comentários e nós passaremos a fazer a leitura da parte do livro. Hoje vai ser a continuação do capítulo 3. Então, aquele capítulo 3 que na última live nós começamos com petição inicial e trabalhamos tutelas provisórias, hoje nós entraremos na parte de respostas do réu, provas, sentença e coisa julgada, ok? É um ponto novamente bem extenso, certo? E o que eu acho engraçado é que todas as vezes, eu acho que alguém já comentou isso aqui, que eu uso esse óculos, fica parecendo que eu coloquei uma sombra, ele é anti-reflexo, então fica parecendo que eu estou com meus olhos delineados de roxo. Eu estou no estilo Manu Gavassi, né? Aqui em cima. Certo, meus amores? Vamos embora. Vou desabilitar aqui os comentários. Vamos começar. Assunto de hoje, respostas do réu. Então vamos começar a brincadeira aqui. Nessa parte aqui, na 7ª edição, página 161, nós começamos respostas do réu. Você sabe que no Código de 2015 houve uma concentração de todas as modalidades de resposta na contestação. Nós tínhamos no CPC de 73 mais ou menos essa figura aqui que eu desenho, ó. Nós tínhamos a exceção de incompetência, nós tínhamos uma outra petição para falar da reconvenção, uma outra petição para fazer a impugnação ao valor da causa, uma outra para impugnar o benefício da justiça gratuita. Uma das intenções do legislador foi ter concentrado todas essas modalidades de resposta dentro da contestação. E isso faz com que ainda fique mais evidente o que a gente chama de princípio da eventualidade. Então, o que é o princípio da eventualidade? Todas as manifestações de resposta do réu deverão ser apresentadas na primeira oportunidade que ele tem para falar nos autos. Então, se você é réu e vai contestar uma demanda, lembre, tudo vem dentro da sua contestação. Então, ao invés de você peticionar diversas
petições avulso, na verdade você vai formular todos esses pedidos, ao invés de você requerer através de diversas petições avulsos, você vai fazer todos esses requerimentos dentro de uma única petição, que é a contestação, ok? Há uma concentração da resposta. Lembrando, para quem estuda para concurso, o princípio da eventualidade é aquele que diz que você apresentará suas respostas para a eventualidade do juiz não acolher essa preliminar, já analisar essa prejudicial, não acolhendo essa prejudicial, já analisar o mérito, ou seja, todas as respostas vêm concentradas na contestação. Para quem está no estágio mais avançado, lembre que o princípio da eventualidade tem exceções, está lá no artigo 342, então você tem situações em que o ato ou o fato só tem esse conhecimento posteriormente, então você não tinha como antever aquilo. Questões de ordem pública, questões cognoscíveis de ofício, então ainda que você não apresente ela naquele momento, não há preclusão, salvo comportamento contraditório, né, boa-fé processual objetiva, então esses vícios poderão ser alegados posteriormente, mas a dinâmica é essa, concentração das respostas. Bom, feita essa rápida informação aqui genérica sobre contestação, um ponto bem relevante desse início é você compreender o artigo 315, o artigo 335. Ele tem uma série de arapucas processuais, usando a expressão de minha querida professora Fernanda Tartucci, é como se o código trouxesse alguns cavalos de Troia. Então, você pode simplesmente se deparar com a situação de perda de prazo. E eu desenvolvo essas possibilidades aqui, olha, primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese, e dentro daquela dinâmica do livro de diálogos, eu chego a esses fluxogramas aqui. Presta atenção a partir de agora. Quando você pergunta a alguém qual é o prazo da contestação, aí o cara responde, não, prazo da contestação, 15 dias, não há dúvida. Mas se eu lhe pergunto, 15 dias contados de quando? Aí você vai ter que ter muita atenção, porque esse prazo inicial, o termo inicial desses 15 dias, tem variáveis no artigo 335, foi aquela primeira tabela que eu mostrei. Bom, a regra geral é nós termos esta audiência de tentativa de conciliação e mediação. Quando há essa audiência, frustrada a audiência ou a última tentativa, abre o prazo para oferecer a contestação. Então, esses 15 dias, primeira hipótese, artigo 335, inciso 1, são contados de quando? Disso aqui, ó. São contados nos termos do 335, inciso 1, termina a audiência, já abre o prazo para você oferecer a contestação. Lembrando que houve uma discussão há pouco tempo sobre isso, e não há dúvida, pelo menos eu não tenho dúvida nenhuma, que o dia da audiência é o dia que você exclui e passa a contar do primeiro dia útil subsequente, ok? Então, se a audiência foi hoje, quinta-feira, você exclui a quinta e começa a partir de amanhã, sexta-feira. Lembrando que às vezes você pode ter mais de uma sessão. Se houver mais de uma sessão, é da última que conta o prazo para oferecer a contestação. Uma outra hipótese é que essa audiência pode não ser realizada por desinteresse tanto do autor, que já deve ser demonstrado na petição inicial, como também do réu. Só que aí o réu tem que demonstrar isso por uma petição que vai ser protocolada com até 10 dias de antecedência dessa audiência. Então eu tenho uma segunda possibilidade aqui, que é o autor dizendo que não tem interesse e o réu fazendo essa petição também dizendo que não tem interesse, é daqui, ó, que abre o prazo para oferecer a contestação. Então, o prazo de 15 dias pode correr frustrada a audiência ou do protocolo do réu de que também tem desinteresse na realização dessa audiência. Só que há casos em que o direito não admite a autocomposição. Nessas hipóteses em que o direito não admite a autocomposição, o prazo da contestação já vai correr nos termos do artigo 231, ou seja, a partir do momento em que o réu é citado, já abre o prazo para ele oferecer a contestação. Voltando para mim, você tem o prazo de 15 dias contados de 3 formas. A regra é, frustrada a audiência de conciliação mediação, abre o prazo de 15 dias, ou da última tentativa de conciliação quando houver mais de uma sessão, ok? Segunda possibilidade, quando o direito admite a autocomposição, mas o autor já demonstrou na inicial que não tem interesse e o réu também demonstra com aquela petição protocolada com no mínimo 10 dias de antecedência. Nesse caso, como há o mútuo desinteresse, a partir do momento que o réu protocola essa petição, já abre o prazo para ele oferecer contestação, ok? Segunda hipótese. Terceira hipótese, o direito não admite a autocomposição. Aí, nesse caso, o prazo de 15 dias já corre a partir de quando? Já corre a partir do momento... Nós temos uma... Olha, você está aparecendo aqui na live de papai, você está de coelhinha a essa hora da manhã e sem camisa, meu amor. Manda um beijo pro pessoal.
Vamos, gente, não é hora de fofura não, é hora de estudar. Então, nesse momento, o que você tem? Você tem o direito não admite autocomposição. Então, se o direito não admite autocomposição, a partir do momento que o réu é citado para contestar, por exemplo, ele foi citado por mandado, já juntado aos autos do mandado, já abre o prazo de 15 dias para ele oferecer resposta, ok? Só que nesse momento nós temos duas situações que eu preciso que você tenha muita atenção. São justamente os cavalos de Troia que a professora Fernanda Tartucci fala. O primeiro cavalo de Troia está no artigo 335, parágrafo 1º, que ele diz o seguinte: se o direito admite autocomposição, então o autor já demonstrou que não tem interesse e o réu também não tem interesse, lembre aqui que eu vou ter que protocolar aquela petição do réu com antecedência mínima de 10 dias, certo? A pegadinha é a seguinte: se houver litisconsórcio, então se houver mais de um réu no polo passivo, e imagine que eles estão com procuradores distintos, cada um deve protocolar a sua petição demonstrando desinteresse. Então, se houver vários réus no polo passivo, presta atenção nisso, se houver vários réus no polo passivo, para não ter audiência, artigo 334, parágrafo 6º, todos vão ter que demonstrar desinteresse, beleza? Agora, se eles têm procuradores distintos, é possível que eles protocolem essas petições de desinteresse em momentos distintos, sempre com 10 dias de antecedência, no mínimo, mas imagine que um protocolou com 20 dias de antecedência, outro com 15 dias de antecedência, outro com 12 dias de antecedência. Se isso acontecer, o prazo da contestação para cada um desses réus que tem o seu próprio advogado não corre do último protocolo entre eles, mas corre individualmente a partir do seu protocolo. Então presta atenção, você que está vendo essa live aqui. Se você vai contestar você é advogado do réu e tem mais de um réu em litisconsórcio com procuradores diferentes, então você é procurador do réu 1. Se o réu 2 ainda não se manifestou se tem ou não tem interesse nessa audiência, mas seu cliente não tem interesse e o autor já disse que não tem, se ligue. Você, quando protocolar essa petição dizendo que não tem interesse, a partir deste momento já está aberto o prazo para você oferecer a sua contestação. Não fique esperando a manifestação do último réu para pensar que abriu o seu prazo só a partir daí. Não. É uma pegadinha que você tem nesse código no artigo 335, parágrafo 1º. Deixa eu lhe mostrar de novo. Então aqui, se houver, presta atenção aqui, se houver a hipótese de eu protocolar mais de uma petição com antecedência, esse prazo aqui corre do protocolo da minha petição e não da última petição entre os litisconsortes. Situação é diferente nessa hipótese aqui de baixo. Essa hipótese aqui de baixo é para aquelas situações em que o direito não admite autocomposição. Veja, de novo, a hipótese que eu acabei de falar, que é do seu protocolo da sua petição, é quando o direito admite autocomposição, as partes estão com procuradores diferentes e cada um protocola essa petição de desinteresse em momentos distintos. Agora, se o direito não admite autocomposição, não vai ter audiência. Se não vai ter audiência, você já vai ser citado para contestar, ok? Nesse caso, se houver litisconsórcio no polo passivo, por exemplo, tiver réu 1, réu 2 e réu 3, o direito não admite autocomposição, não vamos ter audiência. O prazo para cada um desses réus contestar não corre a partir da sua respectiva juntada de mandado. Então, se o réu 1, que você é advogado, foi citado hoje e foi juntada hoje o mandado, o AR, o seu prazo não abre hoje. Seu prazo abrirá quando for citado o último dos réus. Então, veja que a hipótese do artigo 231, parágrafo 1º, é diferente da hipótese do artigo 335, parágrafo 1º que eu acabei de falar. Trazendo aqui para a imagem, de novo, se o réu aqui peticiona dizendo não tenho interesse nessa audiência daqui, o autor já havia dito que não tinha, o réu agora diz que também não tem. Se houver litisconsórcio aqui, o protocolo, seu protocolo respectivo é que abre o prazo, não é do último protocolo, artigo 335, parágrafo 1º. É diferente dessa situação daqui. Nessa situação aqui,
entrego a petição inicial, o direito não admite autocomposição, então você não está vendo aqui aquela audiência de conciliação. Nesse caso aqui, se houver citações em datas distintas, olha os exemplos aqui, ó. Um foi citado no dia 5 de março, outro no dia 10 de março, outro no dia 25 de março. Nesses casos aqui, o prazo da contestação correrá simultaneamente para todos a partir da última citação. Então, veja, o prazo de 15 dias, 3353, corre da citação do último e não individualmente de cada um dos réus. Ok? Esse é o primeiro detalhe que eu queria lhe chamar a atenção aqui no livro. Outro detalhe ainda dentro de contestação é aquela velha divisão de defesas processuais. As defesas processuais são divididas em defesas dilatórias, peremptórias, objeções e exceções, diretas e indiretas. Eu faço essa tabelinha explicando cada uma das defesas. Lembrando, dilatórias, aquelas que são sujeitas à dilatação, você apresenta uma incompetência absoluta. O reconhecimento da incompetência absoluta extinguirá o processo? Não. Então, é uma defesa do réu, mas que não extingue o procedimento. Então, ela dilata a atividade. Ela será peremptória, por exemplo, quando você alega litispendência. Se a litispendência for reconhecida, o processo vai ser extinto. Dilatórias, peremptórias. Outra divisão é a que faz entre objeções e exceções. Objeções no processo civil são aquelas matérias que são cognoscíveis de ofício. Por exemplo, a incompetência absoluta é cognoscível de ofício. Mas a incompetência relativa não é, salvo aquela situação lá de cláusula abusiva da eleição de foro. Então, nesse caso, eu tenho a incompetência absoluta como uma objeção processual, porque é cognoscível de ofício, e a incompetência relativa como uma exceção processual, porque não é cognoscível de ofício. A outra diferença são as defesas diretas de mérito e as defesas indiretas de mérito. Olha de novo a tabela. Quando você diz que a defesa é considerada direta, você está dizendo que a questão que foi processualizada, você está negando ela. Então, por exemplo, o cara diz, você me deve 100 mil reais. Aí você diz, eu não devo, certo? Por quê? Porque eu paguei, porque, na verdade, essa dívida não existe, o fato não se deu dessa maneira. A defesa indireta é quando você não nega o direito, mas você diz que aconteceu uma outra coisa. Por exemplo, você diz, ok, eu lhe devo, mas você não pode mais me cobrar, porque está prescrito. Então, a prescrição, você não nega o mérito, mas você diz que ele não pode ser exigido, porque há uma causa indireta que impede essa cobrança. Beleza? Feita essa distinção entre defesas diretas e indiretas, o livro vai avançando, trabalhando as questões preliminares. Entre as preliminares, nesta edição, eu fiz um destaque em relação à possibilidade da parte aqui no inciso 9, alegar ilegitimidade passiva. Quando acontece do réu alegar essa ilegitimidade passiva, eu estou diante das hipóteses do artigo 338 e 339. Para quem não lembra, é a antiga nomeação-autoria. Então, você promove uma ação contra uma pessoa, essa pessoa diz, eu sou parte legítima, porque eu estava cumprindo ordens. A pergunta é, ordem de quem? Ou então ele diz, não, eu sou parte legítima porque eu sou apenas o detentor. Na verdade, você deveria ter colocado no polo passivo o possuidor. Certo, e quem é o possuidor? Nessa situação, o réu deve, além de alegar a ilegitimidade, ele deve indicar o responsável que deve ficar no lugar dele no polo passivo da demanda. Era a antiga nomeação-autoria no CPC de 73, que no Código de 2015 não recebe mais essa nomenclatura, a gente não tem mais esse nome, nomeação-autoria. Mas a técnica dela foi mantida nos artigos 338 e 339. Inclusive, no 339, há uma grande novidade. Você que estuda para concurso, fique muito atento ao parágrafo 2º, porque além de eu poder pedir a substituição do polo passivo, reconhecer que promovi a ação errada contra Pedro e pedir que saia Pedro e fique Guilherme, eu posso ficar na dúvida se realmente Pedro e Guilherme não estavam juntos como responsáveis. Então, no Código de 2015, eu posso, ao invés de pedir a substituição do réu, eu posso pedir a inclusão de um novo réu. Observe o artigo 339, parágrafo 2º. Dando prosseguimento ao procedimento, eu fiz inclusive essa tabelinha não consta na edição anterior e está aqui na 7ª edição, que são as situações de alegação de legitimidade passiva, o que vai acontecer. Eu acrescentei bastante tabelas. E entre essas tabelas, observa isso aqui, a alegação de incompetência absoluta, é outro fluxograma que nós não tínhamos na edição anterior. Então você que tem a 6ª edição, uma oportunidade aí para dar uma printada. Lembrando que como o crescimento dele é difuso, não tem como eu fazer um caderno apartado só com essas mudanças. Ele cresceu 150 páginas
por todo o livro, então não teria como separar para fazer uma atualização para quem comprou a edição anterior, infelizmente não teria. Bom, mas aí você tem essa oportunidade de olhar aqui, ó, a petição inicial, você propôs, e o réu alega incompetência. O que aconteceu nessa tabelona aqui? Deixa eu lembrar você. No artigo 340, isso serve muito para quem tem atividade prática, para quem está no dia a dia forense. No artigo 340, existe uma possibilidade de você alegar a incompetência fora do juízo onde você foi citado. Imagine que uma ação foi proposta em São Paulo, eu moro em Recife. A ação foi proposta em São Paulo, eu tenho que oferecer contestação lá em São Paulo, na 69ª Vara lá de São Paulo. Eu não quero, imagine que esse processo é físico, porque se esse processo for eletrônico, aí eu não vou ter tanta dificuldade, porque eu vou poder me cadastrar e apresentar minha resposta de forma remota. A questão é, se esse processo for um processo de acervo antigo, processo físico ainda, e ele está correndo lá em São Paulo, e eu fui citado aqui em Recife, e eu quero alegar a incompetência absoluta ou incompetência relativa, eu quero alegar uma incompetência territorial. Nesse caso, se eu quiser alegar algum tipo de incompetência, eu, pela lógica processual, eu teria que apresentar minha contestação lá em São Paulo. Mas eu não aceito que esse processo fique em São Paulo, eu quero que esse processo venha para Recife. Lá no artigo 340 existe a possibilidade de o réu citado em comarca ou em seção judiciária distinta de onde corre o processo poder oferecer a sua resposta no local onde ele foi citado. Então o processo está correndo em São Paulo, mas eu fui citado em Recife. Eu posso apresentar minha contestação aqui em Recife. E aí eu vou pedir para que o juiz daqui de Recife comunique ao juiz de São Paulo que eu apresentei minha contestação aqui. Presta atenção. Se eu fui citado aqui por carta precatória, melhor do mundo, porque eu vou apresentar minha contestação no juiz onde está a carta precatória. E aí ele devolve a carta precatória junto com a minha contestação. Agora, se eu fui citado por via postal, não tem nada aqui nas varas de Recife relativas a esse processo meu que corre lá em São Paulo. Então, nesse caso, eu deverei fazer uma petição de rosto, submeter essa minha contestação à livre distribuição, vai cair em qualquer uma das varas aqui de Recife. Esse juiz de Recife vai receber minha contestação e vai remetê-la para São Paulo, ok? Agora, tem um detalhe no 340 que, ao receber essa contestação aqui, o juízo que está recebendo a contestação deve comunicar imediatamente o juízo da causa que recebeu essa contestação, para evitar que esse processo lá em São Paulo corra a minha revelia, porque pode ser que haja uma demora no trâmite de envio desse processo daqui de Recife lá para São Paulo. E todas essas nuances eu tentei desenvolver aqui nessa tabela, presta atenção, ó. Dei entrada nessa petição inicial, suponha que caiu na 77ª Vara Civil lá de São Paulo. Aí, primeira hipótese, ó, a citação foi por AR, olha aqui em cima. Ó. Segunda hipótese, foi por carta precatória. E aí eu vou desenvolvendo dentro do fluxograma o que vai acontecer passo a passo, até a decisão final, ó, comunicação ao juízo de onde vai ficar o processo, se vai ficar lá em São Paulo ou se vai ser remetido para Recife, inclusive o juízo de Recife já se tornou pré-evento. Tudo isso é desenvolvido aqui neste fluxograma. Beleza? Continuando. Apresentada essa resposta da contestação, eu entro posteriormente em reconvenção e começo a trabalhar todos os pontos de reconvenção. Lembrando que os artigos de reconvenção são muito cobrados em prova de concurso, então você tem que ter muita atenção em relação a isso. Eu tenho que selecionar assuntos, porque, só lembrando para quem não assistiu a live anterior, essa live aqui já é um desdobramento do capítulo 3. O capítulo 3 é gigantesco. E no cronograma da editora, eu teria uma live para desenvolver o capítulo 3. E aí eles foram bastante gentis e permitiram que eu desdobrasse esse capítulo. Então, por conta de cronograma, eu vou ter que dar uma adiantada aqui, porque a gente tem que chegar, ou tentar chegar, em sentença e coisa julgada ainda hoje. Voltando para a revelia, né, quer dizer, não apresentada a contestação, respostas do réu, revelia. Se ele não tiver contestado nada, decretar-se-á a revelia. O que eu faço um esforço nesse início de ponto aqui sobre revelia é lembrar ao leitor que existe uma diferença entre os efeitos da revelia com a revelia, a distinção entre efeito formal e efeito material. Relembrando, quando você não contesta, quer dizer, a palavra contumácia em sentido amplo, uma das acepções dela é o réu não ter contestado, revelia em sentido estrito, ausência de contestação. Se você não contesta, esse é um fato peremptório. Não contestou, é revel.
Agora, não confunda o fato de não contestar com os efeitos ocasionados por não ter contestado. Melhorando a explicação. Se eu não contesto, peremptoriamente sou revel. Mas se, por exemplo, o meu direito é um direito indisponível, os fatos alegados pelo autor, que deveriam ser presumidos como verdadeiros por eu não ter contestado, eles não serão presumidos como verdadeiros, porque, se é fato relativo a direito indisponível, não ocorre a confissão. O que eu quero lhe mostrar nessa manhã de quinta-feira? É que há casos em que você será revel, mas não sofrerá os efeitos típicos da revelia. Então não diga revelia presumir como verdadeiros os fatos alegados. Não, isso não é revelia. Isso, na verdade, é o efeito material da revelia e que não acontecerá em inúmeras hipóteses. Por exemplo, depois de uma lidinha no artigo 345, onde ele diz lá quando acontecerá ou não os efeitos materiais. Eu tento desenvolver isso nessa tabela aqui, ó, explicando primeiro o efeito material, as características e as situações em que ele irá ou não ocorrer, e depois o efeito formal, que é aquilo que a gente chama de correr a revelia. O que é correr a revelia? O réu não contestou e não juntou procuração nos autos, ou seja, ele não constituiu patrono, ele não constituiu advogado nesse processo. Foi uma desídia completa. Todo esse processo vai ter que continuar. E ele continua como? A gente usa uma expressão no meio forense chamada a revelia. O processo está correndo a revelia. O que quer dizer isso? É que os atos serão publicados no Diário Oficial sem a necessidade de intimação pessoal da parte que não constituiu advogado. Porque o normal é quando a parte está sem advogado, eu tenho que ficar intimando ela pessoalmente, intimando-a pessoalmente. Agora, se ela foi revel, eu não intimo pessoalmente, eu intimo pela simples publicação no Diário Oficial. Veja lá no artigo 346, lembrando que o revel poderá comparecer a qualquer momento recebendo o processo no estado em que se encontrar. Depois de explicar a revelia, nós entramos no livro na fase de providências preliminares. E aí, dentro das providências preliminares, pode acontecer a réplica, e isso vai sendo desenvolvido por um fluxograma que aparece lá no final. Aqui entramos em julgamento conforme o estado do processo. Primeira hipótese, extinção do processo, e eu vou simulando um caso concreto e explicando nesses diálogos com o autor, com o leitor, quais seriam as situações. Julgamento antecipado do mérito, e esse aqui que é o que eu quero lhe chamar a atenção também nessa manhã de quinta-feira. O julgamento antecipado parcial do mérito, lá do artigo 356. Na vida prática, é um dos dispositivos que mais vem sendo questionados, porque ele traz algumas novidades. E em prova de concurso, cara, é um dos dispositivos mais cobrados. Então, o artigo 356, você tem que ter uma atenção absurda, porque ele traz a possibilidade de você julgar um dos pedidos sem ter que necessariamente julgar todo o processo. Ele melhora a técnica processual do CPC de 73. O CPC de 73 dizia, por exemplo, que quando um dos pedidos era incontroverso, você tinha que antecipar a tutela. Era o artigo 273, parágrafo 6º. Mas aqui a gente não está falando de tutela provisória, a gente está falando de tutela definitiva. Então, me parece que o artigo 356 ele é um artigo bem mais sofisticado do que o que nós tínhamos no CPC de 73. Só que eu vejo claramente que o artigo 356, ele foi trazido, ele é bom, mas ele não foi compatibilizado com outras partes do Código. Então, às vezes, falta diálogo entre o artigo 356 e o agravo de instrumento contra essa decisão, porque no agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito, a parte que sucumbe tem menos garantias processuais do que, por exemplo, quando ela perde em sentença, a apelação dá mais garantias processuais do que esse agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito. Então, ele permite um cumprimento diferenciado. Então, não me parece isonômico o tratamento dado, o regime jurídico dado ao artigo 356 quando comparado com a dinâmica da sentença. Mas isso é um outro problema. Aqui eu quero apenas lhe chamar a atenção ao seguinte. Você promoveu uma ação e formulou 3 pedidos. Pedido A, pedido B e pedido C. O juiz já está convicto quanto ao pedido A. Ele não sabe se vai julgar procedente ou improcedente, mas ele já diz, já dá para julgar, já amadureceu. Ele pode julgar apenas esse pedido. E esses outros 2 pedidos prosseguirão. Ele joga para a fase de saneamento e organização do processo e vai para a instrução. Mas um dos pedidos já pode ser julgado. Então nós temos aí um julgamento parcial do mérito. Eu não devo chamar isso de sentença, apesar de alguns autores, o professor Rodrigo da Cunha, por exemplo, defende que deve ser chamado de sentença parcial.
não me parece a solução trazida pelo Código e já temos diversos precedentes do STJ nesse sentido. Devemos chamar de decisão parcial de mérito, ou se você quiser ainda ser mais preciso, decisão interlocutória parcial de mérito, que é recorrível via agravo de instrumento, artigo 356, parágrafo 5º, ok? Veja, quando ele dá essa decisão, se não for interposto este agravo de instrumento, o que vai acontecer com esse pedido? Vai transitar em julgado. Inclusive, o próprio artigo 356 diz que a execução, o cumprimento dessa decisão será definitivo. Prova de que o Código estaria absorvendo aquilo que alguma parte da doutrina chama de coisa julgada progressiva, né? A coisa julgada que vai se formando por capítulos da decisão. Eu não gosto muito da expressão progressiva, porque dá a ideia de que a coisa julgada vai se formando, a depender de uma formando outra. Eu não acho que é isso. Na verdade, o que é coisa julgada por capítulo. Foi uma coisa julgada aqui, desse capítulo, depois pode fazer coisa julgada de outros capítulos. Um tema que nós vamos ter que enfrentar lá na frente sobre isso é a questão do prazo bienal da ação rescisória. Fiz até uma live com o professor Daniel Amorim Neves, e a gente discutia sobre isso. Quando é que abre o prazo de 2 anos para rescisória desse capítulo que transitou em julgado antes? Mas vamos deixar para enfrentar isso mais na frente dentro de ação rescisória. Bom, voltando à dinâmica do livro, julgamento antecipado parcial do mérito. Então eu vou desenvolvendo essas situações, né? Cada uma das hipóteses através de exemplos com um diálogo entre os alunos, entre o professor e o aluno, e depois de explicar a decisão parcial de mérito, eu chego em decisão de saneamento e organização do processo, aquela do artigo 357 do CPC, que é quando o juiz, já que não comporta julgamento antecipado do mérito, vai preparar o processo para a fase de instrução. Vai mandar realizar uma perícia, vai mandar fazer uma audiência de instrução e julgamento com ouvida de testemunhas, depoimento pessoal. Então, você que de repente esteja aqui, que não tem uma boa base de processo civil, preste atenção, você entrou com a petição inicial. Aí vamos ter aquela audiência de conciliação ou de mediação. Frustrada aquela audiência, abre-se o prazo de contestação, como a gente explicou no início dessa live. Lembre que a contestação, princípio da concentração dos atos, todas as respostas agora vêm dentro da petição chamada contestação. Você não tem mais que protocolar diversas petições avulsas. Além disso, você também pode reconvir. Se você não contesta, vai ser decretada a sua revelia. Não confunda a ausência de contestação com os efeitos ocasionados pela revelia. Se você contesta, aí eu jogo o processo para a fase de providências preliminares, réplica, e depois de réplica eu vejo se o processo já comporta julgamento conforme o estado do processo, seja para extinguir o processo, seja para julgar antecipadamente o mérito, e aqui eu tenho a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito. Se não comporta extinção e nem é caso de julgamento antecipado, é porque o juiz ainda está com dúvidas sobre questões de fato ou com dúvidas sobre questões de direito. Nesse caso, o que o magistrado deve fazer? Proferir aquela decisão de saneamento e organização. É onde ele vai pôr ordem na casa. E depois de feita essa organização processual, ele joga o processo para a fase de instrução propriamente dita. Por que propriamente dita? Porque, na verdade, a fase de instrução ela ocorre durante todo o processo. Lembre que provas documentais, por exemplo, o autor junta na petição inicial e o réu na contestação, pelo menos as indispensáveis à propositura da ação. Então, eu vou ter, neste momento, uma fase específica de instrução, onde eu vou permitir que a parte, por exemplo, produza sua prova testemunhal, requeira sua perícia, e isso o juiz vai decidir nesta decisão de saneamento. Fique atento. É uma decisão interlocutória, mas que ela não está no rol das hipóteses do 1015. Na verdade, apenas uma das situações que vão ocorrer no 357, que é a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, está lá no 357. Então, se você está assistindo essa live e é um advogado de prática forense, você é um assessor de desembargador, é um juiz e está vendo isso, lembre, nem todos os pontos decididos nessa decisão de saneamento estão no rol do 1015. Então, pela dinâmica da taxatividade, nem tudo que for versado dentro da decisão de saneamento caberá agravo de instrumento. Agora lembre que nós temos a famosa taxatividade mitigada, né? O tema 988 do STJ. Nesses casos, você pode se deparar com a situação que não está contemplada no 1015, mas que você entenda que vai lhe causar um risco de grave lesão ou que no futuro essa apelação, tratar essa questão dentro da apelação seria inócuo. Então, você pode tentar um agravo de instrumento
pelo tema 988. Mas fique atento que nem todas as matérias que são resolvidas na decisão de saneamento e organização do processo são passíveis de cabimento de agravo do instrumento. Beleza? Vamos prosseguir. Dando continuidade na dinâmica do livro, aí eu começo a explicar a decisão de saneamento, trabalho essa questão da recorribilidade da distribuição do ônus da prova. É uma questão muito interessante, talvez, conforme explica o professor Sérgio Cruz Arenhardt, a principal mudança no sistema probatório do Código foi isso aqui, ó, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Lembre que o CPC de 73, ele tinha a distribuição estática e nós tínhamos alguns precedentes do STJ já permitindo a distribuição dinâmica. Mas como explica o professor Lucas Buri e o professor Ravi Peixoto, o Código de 2015 ele não extinguiu a distribuição estática. Mozart, eu não sei o que é distribuição estática. Você lembra da faculdade e se eu lhe perguntar de quem é o ônus de provar um fato, a resposta de 99% dos alunos é de quem alegar o fato. Então, se o fato foi alegado pelo autor, quem tem que provar é o autor. Se o fato modificativo do direito do autor, extintivo ou imperativo do direito do autor foi alegado pelo réu, esse fato tem que ser provado pelo réu. Então, era aquela frase feita de quem é o ônus da prova, de quem alegar o fato. Isso é o que a gente chama de distribuição estática. O Código mantém isso no artigo 373, inciso 1 e 2. Mas o Código inova ao positivar precedentes do STJ que permitem a distribuição dinâmica. A distribuição dinâmica tem um voto de ministra Nancy que explica muito bem isso. Um abraço para meu amigo Rodrigo Pinheiro, um monstro do processo civil que está lá no STJ. E Rodrigo lembra que a distribuição dinâmica não deve ser confundida com a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é uma das acepções da distribuição dinâmica. Então, a distribuição dinâmica é mais ampla do que a inversão do ônus da prova. Por exemplo, relação de consumo. Tem lá no CDC a possibilidade de inverter o ônus da prova por conta da relação de hipossuficiência presumida do consumidor. Só que há casos em que não há essa hipossuficiência, que não há essa vulnerabilidade. Mas o juiz entende, no caso concreto, que o fato foi alegado pelo réu, mas é mais fácil o autor provar. O fato foi alegado pelo autor, mas é mais fácil o réu provar. Então, o juiz pode redistribuir isso sem ter previsão legislativa específica. Então, é mais amplo do que a simples inversão do ônus da prova. Então, a distribuição dinâmica é uma novidade trazida no Código 2015. Preste atenção. Ainda tem a estática. O que o Código fez foi trazer um plus, um mais, que é a distribuição dinâmica. Lembre que isso tem caído muito em prova de concurso, então lembre do parágrafo 3º, essa distribuição dinâmica pode ser convencionada entre as partes. E lembre que para ocorrer a distribuição dinâmica tem que existir algumas regras. Por exemplo, o direito a admitir autocomposição, as partes serem plenamente capazes. Ela não é possível, por exemplo, a distribuição dinâmica quando você percebe que essa distribuição ela pode acabar causando uma vulnerabilidade da parte. Por exemplo, ela não conseguiria se desincumbir do encargo. Então, se não houver essa possibilidade de se desincumbir do encargo, lembrando que, só explicando melhor, que talvez eu tenha explicado errado, a distribuição dinâmica negocial é que precisa que as partes sejam plenamente capazes e que o direito seja disponível. Ela não admite quando o direito é indisponível. Mas a redistribuição dinâmica do ônus da prova ela não está limitada a esses requisitos, ok? Só para fazer um recorte aqui do que eu expliquei, que pode ser que tenha soado errado. Leia depois o artigo 373, parágrafo 3º. O 373, parágrafo 1º, no finalzinho, ele diz, olha, você não pode fazer a redistribuição colocando uma das partes numa situação que ela não tem como se desincumbir do encargo. É justamente por isso que existe uma expressão muito usada na doutrina que se chama vedação à prova diabólica. Então, você não pode redistribuir o ônus da prova colocando uma das partes numa situação que ela não tem como se desincumbir do encargo. Leia o artigo 373, parágrafo 2º. E aí vale aquela dica final. Modelo cooperativo, contraditório substancial, proibição de decisão surpresa. Isso quer dizer que se o juiz atinou, acho que aqui era interessante redistribuir o ônus da prova. Dentro de um modelo cooperativo, primeira coisa que ele faz, intima as partes para se manifestar. Está lá no artigo 373, parágrafo 1º. É um dispositivo bastante sofisticado e tem que ser utilizado com muita atenção pelos juízes. Então, você, juiz que estiver assistindo essa live,
Muita atenção no contraditório substancial, muita atenção para você não colocar uma das partes numa situação de manifesta vulnerabilidade. Quer fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova? Massa, bacana. Ouça as partes antes, ok? Continuando. Eu apresento essa distribuição através dessa tabela e aqui tem um fluxograma que você consegue dimensionar bem a dinâmica que nós estamos. Ó. Teve a audiência foi frustrada. Se o réu não contesta e ocorre o efeito material da revelia, o que vai acontecer? Veja que a setinha cinza aqui, ó, ela vai te jogar para o julgamento antecipado do mérito, que pode ser total ou parcial. Agora, se você foi revel, mas não ocorreu o efeito material, ou o réu contestou, aí eu não sigo a dinâmica cinza, eu sigo no fluxograma a dinâmica azul. Contestação, especificação de provas, réplica, julgamento conforme o estado do processo. Pode ser por extinção, julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito e o saneamento e organização processual. Veja que se a extinção é total, eu profiro uma sentença. Se a decisão é parcial, extinção parcial ou decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, aí eu estou diante de uma decisão interlocutória. E aí eu vou montando isso para você lembrar quando é com mérito, sem mérito, se houve extinção, se não houve extinção, porque isso vai implicar na natureza jurídica da decisão do magistrado, ok? Prosseguindo, entramos em prova. Aqui é um mundo. Eu começo explicando a parte de teoria geral das provas, e aí todas aquelas regras gerais de principiológica, livre convencimento, persuasão racional, como ficou a identidade física do juiz, a questão da prova emprestada, tudo isso vem sendo trabalhado na parte de teoria geral. Depois que eu explico a parte de teoria geral aqui no livro, eu entro em provas e espécies. Aqui nós temos um ponto que não tinha na edição anterior, que é o capítulo destinado à produção antecipada da prova. Então isso aqui foi desenvolvido. Já perceba que é uma coisa que eu venho falando muito, a grande diferença da 7ª edição para as anteriores é a questão da jurisprudência, né? Então eu já tive, porque 2019 foi um ano de muita decisão do STJ, então o livro cresceu muito em precedente. Você vai encontrar uma série de precedentes ao longo do livro. Então, na produção antecipada de provas, eu vou desenvolvendo todas as situações e discussões sobre ela, inclusive com base na emenda constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, porque ela impacta na leitura do artigo 381, parágrafo 4º. Isso aqui é uma questão interessante. Por quê? Porque ela modifica a questão da competência nas causas envolvendo a União, quando eu quero uma produção antecipada de prova. Então, você que, por exemplo, estuda aí para a AGU, para a PFN, para a Magistratura Federal, ou você que atua nas áreas federais, lembre que você tem que fazer uma reanálise do artigo 381, parágrafo 4º, porque ele diz assim no artigo 381, parágrafo 4º, vê. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, da entidade autárquica federal ou empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Isso é a redação do 381, parágrafo 4º. Tem um texto do professor Leonardo da Cunha, eu até cito ele aqui, em que Léo, ele explica que isso aqui tem que ser reinterpretado. Então, isso aqui só vai continuar sendo lido dessa forma nesse contexto. Somente poderão ser processadas na Justiça Estadual, com competência federal delegada, as ações de produção antecipada de prova que tenham como partes instituições de previdência social do segurado. Ou seja, se for, nas conclusões de Léo, que eu concordo, se for o INSS, que eu quero produzir uma prova contra o INSS, aí eu aplico a regra que eu posso ir para a Justiça Estadual. Mas se for qualquer outro ente federal que não seja, nesses casos de instituição envolvendo Seguridade Social, eu não vou poder. Aí eu explico isso aqui. Depois, quem quiser, procure esse texto de Léo, está disponível aí no Google. É um texto muito interessante em que ele desenvolve essa dinâmica da emenda constitucional e o reflexo dela em face do artigo 381, parágrafo 4º. Eu continuo explicando aqui produção antecipada de prova. É bem longo esse capítulo. E depois a gente já entra na segunda prova em espécie, que é o depoimento pessoal das partes, ok? Olha aqui, ó, lembrando, ó, decisões do STJ já envolvendo essa questão. É bom, agora o livro vai ganhando uma segurança maior por um motivo simples.
Até hoje, as edições anteriores, a gente falava o que a doutrina entende, então o que os professores têm pensado sobre isso, o que os cientistas processuais têm lido sobre os dispositivos. A partir de 2019, a gente começou a ter um pragmatismo maior. Então, a gente já tem as decisões do STJ. Então, não adianta eu ficar dando volta, dizendo, olha, mas eu penso assim, 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 se o STJ não, mas é assado. Então, ainda que eu faça a minha ressalva de entendimento, eu tenho que ter uma honestidade com o meu leitor para dizer no final, olha, o STJ tem entendido assim. Então, talvez essa seja a principal mudança das edições anteriores. Na sexta edição já veio com muita jurisprudência, mas a sétima edição foi praticamente acréscimo de jurisprudência e novos fluxogramas. Continuando, depoimento pessoal e confissão. Aí eu vou explicando o depoimento pessoal e a confissão. Essa parte aqui já tinha, de certa forma, de provas em espécie, já tinha bem completa na sexta edição. O acréscimo maior foi realmente a antecipação de provas, a produção antecipada. E depois do depoimento pessoal, a gente entra em prova documental e a ata notarial. Vai bem longo sobre depoimento, depois ata notarial e entramos na prova testemunhal. Sim, aqui temos uma outra novidade, ó. Eu comecei a fazer em 2019 uns resumos no meu perfil do Instagram chamado Rapidinha. Essas rapidinhas elas foram incorporadas ao livro. Então, quando termina um ponto que tem muito detalhe, por exemplo, prova testemunhal, aí eu destaco um desses detalhes e monto esses fluxogramas, ó. Então, funciona como se fosse aquela rapidinha em carrossel que você está acostumado aí no Instagram. Então eu faço, suponha que o réu, que as partes, autor e réu, haviam requerido prova testemunhal. Aí eu vou fazendo o raciocínio para que você acompanhe até chegar àquela síntese final. Ó. Então esses fluxogramas eles vão ajudar muito quem está estudando para absorver o conteúdo e fixação de conteúdo e revisões, né? Então, eu acho que foi uma boa inovação trazida nessa sétima edição. Aí depois, prova testemunhal, bem longa aqui a questão da prova testemunhal também. O livro chega em, tabelinha final, prova testemunhal, o livro chega em prova pericial. Prova pericial também bem longa. E na prova pericial, olha o fluxograma aqui, ó. Porque a prova pericial, perícia é um mundo, né? Então tem esse fluxograma aqui, o juiz defere a realização da perícia. Então eu já digo aqui quais são os atos que o juiz deve fazer ao deferir. Nomear o perito, formular os quesitos. Então isso aqui serve muito para quem é de primeira, por exemplo, assessor ou juiz de primeiro grau. E vez por outra quer organizar, dinamizar como as regras dentro da secretaria. Esses fluxogramas servem essencialmente para isso. Para você entender o passo a passo. Uma das coisas que eu mais me lembro quando eu comecei a advogar, eu já gostava de processo civil e sempre fui interessado em processo civil, e eu notava que outros advogados do escritório que eu trabalhava me consultavam, não eram por dúvidas processuais, eram muitas vezes eram por dúvidas processuais, mas não era por desconhecimento, era muitas vezes por insegurança, porque ele não tinha noção espacial do processo, da dinâmica do processo. Então ele sabia que tinha que praticar esse ato, mas ele não sabia qual seria o ato seguinte. Isso fragiliza muito o advogado. E desde então, quando eu comecei a dar aula, eu pensei, cara, as pessoas precisam entender o porquê das coisas. Se isso está acontecendo aqui, quais serão os reflexos disso aqui, ali, acolá? Então, a função dos fluxogramas é funcionar como um verdadeiro mapa mental, para que você entenda aonde você está, de onde você veio e para onde você pode ir no processo. Então, eu acho que esses fluxogramas, depois que você lê os diálogos, eles enriquecem muito a leitura, porque você começa a ter uma visão espacial daquilo que você leu. Então, é uma coisa que eu tenho com muito carinho dentro do livro. Quem é meu aluno presencial sabe que eu adoro fazer esses desenhos no quadro enquanto eu vou explicando, né? E aí, pronto lá. Vamos apresentar a questão da perícia. Foi feito o ato inicial de nomear o perito, abre o prazo para apresentação do laudo pericial. Depois que se apresenta esse laudo pericial, aí eu tenho uma dinâmica de ouvir as partes, de ouvir novamente o perito, até chegar lá na audiência de instrução. Então tem todo um procedimento que tem que ser feito aqui. E eu tento colocar nesse fluxograma bem detalhado
todas essas situações em que você vai se deparar dentro de uma perícia. Beleza? Continuando, que já está acabando o nosso tempo. Eu explico um pouco mais sobre a perícia e, em seguida, faço também uma tabela que tem uma importância prática gigantesca, que é quem é que arca com o custo dessa perícia, né? É outra questão bem importante na dinâmica forense. E aí eu faço passo a passo. Ó. O autor requeriu, quem é que vai adiantar essa despesa e quem é que vai suportar o ônus final. E analiticamente eu vou trabalhando todas as possibilidades de quem requereu a perícia. Seja a Defensoria Pública, Fazenda Pública, Ministério Público como parte, Ministério Público como fiscal da lei, juiz, autor, réu, e até mesmo a questão dos beneficiários da justiça gratuita, quando a Defensoria Pública, por exemplo, atua por representação, ou seja, tentando ajudar as pessoas que estão sem conseguir arcar com as custas processuais ou não, quando ele tem advogado particular, mas todas as dinâmicas estão descritas aqui. Depois eu entro em audiência de instrução e julgamento. É um capítulo que eu gosto muito, porque muita gente tem dificuldade em audiência. E aí eu faço, olha, como é que você vai agir com o juiz? Quando eu falo, olha, você já fez muita audiência, tem gente que se treme por antecedência, pavor, tem um chilique, diarreia, porque vai ter uma audiência no dia seguinte. E a lógica disso aqui é lhe dar prática forense. Olha, o que você vai ter que fazer? Quando o juiz perguntar isso, o que vai acontecer? Quando, depois de ouvir a testemunha do autor, como é que se faz? Então, eu tento mostrar que não há nenhum bicho de sete cabeças. É claro que a experiência vai lhe dar uma cancha maior na hora de desenvolver a audiência, mas que não há nenhum temor absurdo. Você pode, com a leitura desse texto, já se tranquilizar em relação a dinâmica, para de repente você não querer atravessar e colocar o carro na frente dos bois. Então é um capítulo que eu gosto muito, principalmente para quem não tem muita prática processual. Depois de explicar toda a questão da audiência de instrução e julgamento, tem esse fluxograma que eu vou encerrar aqui, que diz o seguinte, ó: o autor apresenta a petição inicial. A regra é ter audiência de conciliação. Depois, o réu apresenta a contestação ou a reconvenção. Providências preliminares. Depois, vê se é caso de extinção do processo. Se não é caso de extinção do processo, analisar se comporta julgamento antecipado. Se não comporta julgamento antecipado, aí eu venho para cá. Ó. Vamos dar a decisão de saneamento e organização do processo. Depois da decisão de saneamento e organização do processo, vamos para a fase de instrução, produzir essas provas em espécie. Fim da fase de instrução, o processo já está concluído para que seja proferida a sentença, se essa sentença já não tiver sido proferida no julgamento antecipado do mérito ou no caso de extinção. Ok? De novo, não vou entrar aqui em sentença, porque só faltam 5 minutos e eu não vou sacrificar esse ponto sentença com 5 minutos. Vou pedir de novo a pódio que no próxima quinta-feira, eu não sei se na próxima quinta-feira a nossa live vai ser de novo de manhã ou se vai ser no horário das 7 horas da noite, isso aí é eles que decidem dentro do cronograma, mas deixa eu até reabilitar aqui as mensagens e eles vão determinar isso aí, então fique ligado para quem está acompanhando esse projeto super bacana da editora Juspódio, para saber qual é o horário na próxima quinta. Será na quinta-feira, só que aí eu não sei se vai ser de novo às 9 horas da manhã, como foi hoje. E depois você pode até passar um feedback, quem assistiu a live à noite, quem assistiu a live pela manhã, qual é a sua preferência, para que eu possa passar para a editora. Lembrando, eu não tenho nenhuma gerência sobre isso, realmente é a editora quem define qual o horário da live. Eventuais dúvidas que você tenha tido, aí tem um e-mail que é pela própria editora, em que eles selecionam e me mandam essas mensagens, e normalmente na live seguinte eu tenho que ler e responder essas mensagens. Eu venho furando isso aí, porque eu tenho falado tanto e acabo não respondendo todas as perguntas que chegam durante a live, mas lembrando que a partir de agora você pode correr para o site da editora, quem tiver interesse em adquirir a 7ª edição do livro. Ele fica por um preço promocional incrível, fica por, eu não me lembro se é 114 ou 116 reais, ele fica com quase 45% de desconto. O que você precisa fazer é colocar aquele cupom de desconto. Então, quando você for efetuar a compra, lembre, colocar o cupom de desconto, Mozart 2020, Mozart, M-O-Z-A-R-T 2020, ok?
E aí você tem essa possibilidade de comprar o livro por um preço bem acessível realmente. É um preço que nem naquela rapidinha, que é aquela promoção relâmpago da editora Juspódio. Normalmente o desconto ali é de 40%. O livro depois da live fica com 45% de desconto. Eu estou na Pod já há um certo tempo. Realmente eles estão fazendo um presente para os alunos dessa quarentena, né? Que o cara tem uma aula com um professor gratuita e ainda tem a possibilidade de comprar o livro por um preço que é fora do padrão. E aqui eu não estou fazendo missa de cor presente nem jabá para a editora, não. Estou falando realmente de coração. É um valor que torna o livro bem mais acessível, ok? Filhotes, espero que tenham gostado. Na próxima quinta nós nos encontramos novamente. Um beijo para todos. E eu não consegui fazer no último sábado, mas sofri muita cobrança. Prometo que você vai tentar conseguir o seu crush no próximo sábado. Eu vou me programar para fazer o Aimozão no próximo sábado para a gente se divertir um pouco. Afinal, rir melhora a imunidade. Fiquem bem. Beijo para todos, senhores. Amo vocês.